Vamos lá, pessoal, para mais uma aula e a gente vai continuar o assunto de análise combinatória, tá? Como a gente já viu, análise combinatória é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados com contagem, né? E nós já estudamos o princípio fundamental, que é o princípio multiplicativo. Ele é usado para resolver grande parte dos problemas de análise combinatória, grande parte dos problemas de contagem. Porém, existem situações, problemas, em que essa técnica até pode ser utilizada para resolver, mas faz com que a resolução seja muito complicada. Então, existem técnicas diferentes que nos permitem, através de facilitar, resolver esses problemas de contagem. Então, nós temos três técnicas, né? Além dessa do princípio fundamental, basicamente. Nós temos os arranjos, as combinações e as permutações. Porém, para que nós possamos resolver os problemas utilizando essas técnicas, é necessário que nós venhamos a aprender uma técnica que é utilizada na resolução desses métodos, tá? Essa técnica é chamada de fatorial. Então, o que é o fatorial? Dado o número natural n, então eu estou chamando esse número aqui, ó, deixa eu pegar aqui o piloto. Eu estou chamando esse número aqui, ó, de n, aonde esse n ele é um número natural. Eu vou chamar de fatorial de n, esse n com exclamação. Essa exclamação indica fatorial. E o que é esse fatorial, Mauro? É o produto deste número por todos os seus antecessores até 1. O que quer dizer isso? Imagina que o nosso n é 6, então eu estou fazendo 6 fatorial. E o que é o 6 fatorial? É o 6, começa dele, multiplicando até 1. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1, 720. Tá? Como a definição diz que tem que ser um número natural, dentro dos números naturais, eu tenho o 0 e tenho um 1 fatorial. O 0 fatorial, por definição, a gente vai chamar de 1. E também um 1 fatorial você vai chamar de 1. Ou seja, tanto o 0 fatorial quanto o 1 fatorial valem a mesma coisa. Eles valem 1. Pegar um outro exemplo. Se eu tiver aqui, quanto é que vale o 4 fatorial? Então, vou fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí eu vou multiplicar isso tudo e vou encontrar 24. Eu posso brincar com isso aqui. Eu posso fazer, por exemplo, quanto é que seria isso aqui? Ó? 7 fatorial sobre 5 fatorial. E aí eu posso montar, ó, em cima, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, sobre, embaixo, 5, 4, 3, 2 e 1. E aí o que acontece? Quando eu tenho fração, ó, eu posso cancelar alguns termos, porque multiplicar e depois dividir pelo mesmo número, cancela os valores. Por exemplo, o 5 cancelaria com 5, o 4 com 4, o 3 com 3, o 2 com 2, o 1 com 1. Sobraria só para eu multiplicar aqui, ó, 7 vezes 6. E isso daria 42. Então eu posso brincar com esse fatorial em forma de fração e trabalhar outras situações que envolvam fatorial. Tá certo? Então vamos lá. Como eu falei anteriormente, esse fatorial é um mecanismo que a gente vai usar para resolver algumas outras técnicas que são utilizadas para trabalhar com problemas de contagem. Eu falei que são três técnicas: arranjos, combinações e permutações. Vamos trabalhar primeiro as permutações, tá? O que significa a palavra permutar? A gente lembra que permutar quando a gente estudava história era o que acontecia nas antigas civilizações, quando eles faziam a permutação dos alimentos ou dos objetos. Eles faziam a troca, era o escambo que eles faziam, não é isso? Então o que acontecia? Era trocado uma mercadoria por outra. Eles faziam a permuta das suas mercadorias. Então, toda vez que você está falando em permutação, o que você está falando? É uma maneira de ordenar o meu grupo de forma diferente, desde que eu utilize todos os elementos do meu grupo. Então, vamos supor que eu tenha aqui, ó, estou com 3 pilotos aqui. Eu posso colocar
o vermelho no meio e um azul de cada ponta. Isso é uma permutação. Se eu inverter isso aqui, ó, esse piloto que vier para o meio, é uma outra permutação. Se eu pegar esse piloto azul que está aqui, ó, de cabeça com a ponta para cima e colocar aqui no meio, ó, mesmo sendo a mesma cor, é outra colocação. Por quê? Porque eu estou mudando as posições. Eu continuo com os 3 pilotos, mas eu faço a mudança das posições. Isso significa permutar. E aí a ideia do nosso problema é justamente essa, verificar quantas trocas eu posso fazer, tá? Então vamos imaginar que eu tenho o seguinte, ó, de quantas maneiras 6 pessoas diferentes podem se sentar em um banco com 6 lugares. Lembra que eu falei que permutação, ele tem que ser uma determinada quantidade igual ao total de elementos que eu quero. Então eu tenho 6 lugares e vou botar as 6 pessoas sentadas. Então todos os lugares estão sendo usados. Eu só vou misturar, vou ver as posições diferentes que isso podem acontecer. E como é que eu faço isso? A permutação, na realidade, nada mais é do que o número fatorial. Ou seja, permutação de n, permutação do valor que você quer, nada mais é do que o número fatorial, que é o que a gente aprendeu aqui nessa característica. Então, se eu tenho aqui, ó, na minha solução, 6 pessoas em 6 lugares, eu vou ter uma permutação de 6, porque são 6 pessoas que vão se sentar em 6 lugares diferentes. Permutação de 6 é só fazer 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que a gente até já fez aqui, ó. E isso vai gerar o número 720, tá certo? Existem outras situações. Uma dessas outras situações muito conhecida é quando a gente pergunta quantos são os anagramas da palavra livro. Mauro, o que é anagrama? Anagrama nada mais é do que você escrever essa palavra livro, escrever outras palavras, melhor dizendo, usando as letras da palavra livro, mesmo que essa nova palavra formada não faça sentido nenhum. Por exemplo, eu posso escrever aqui, ó, usando a palavra livro, eu posso escrever rovil. É uma palavra. Será que isso tem algum significado ou não? Não sei, também não me interessa. Não tem problema nenhum. Eu posso escrever a palavra, vamos ver aqui, voril. Também não sei se essa palavra tem significado, não me importa. Eu posso escrever a palavra L-V-R-O-I. L-V-R-O-I. Não sei qual o significado, não me importa. Mas eu estou escrevendo usando as mesmas letras da palavra livro dentro de uma palavra que eu não necessariamente preciso ter significado. Quando eu faço essa mudança, essa nova palavra escrita, mesmo sem significado, se chama anagrama. Então, o que eu faço para fazer? Se a gente for analisar, ó, eu tenho 5 letras e quero organizá-las de 5 formas diferentes. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no problema do sofá. E no meu caso aqui, eu estou trabalhando com a permutação de n e eu vejo que a palavra livro, ela tem 5 letras. Então, se a palavra livro tem 5 letras, eu vou fazer a permutação de 5, porque são as 5 letras que vão se organizar. E aí eu tenho 5 fatorial. E o 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quando eu multiplicar isso tudo, eu vou achar 720. Tá? Lembrando que esse tipo de situação aqui que a gente está trabalhando, nesse primeiro momento, né, a gente está trabalhando com essas técnicas de agrupamento, sendo técnicas de agrupamento simples. Eu vou usar arranjo simples, combinação simples, que a gente vai ver nas próximas aulas, e estou usando a permutação simples. O que significa isso, Mauro? Essas palavras, essas letras, esses números não podem ser repetidos, não tem repetição. Então, na permutação aqui, se eu quisesse formar anagramas com a palavra Ana, por exemplo, Ana tem letras iguais. Então a gente não trabalha com permutação simples, é outra maneira de trabalhar isso, tá? Porque vão ter palavras que vão se repetir por causa das letras iguais. A gente tem como excluir essas letras iguais? Tem. Tem como fazer isso? Tem. Mas isso seria uma permutação simples? Não. E aí a gente mais à frente, dando tempo, a gente vai ver esse assunto também, tá? Mas seguindo,
o planejamento que está lá nas OEs do aplicativo, tá certo? Do Aplique-se da gente, nós vamos trabalhar somente com análise combinatória simples, com a parte simples. Tá bom, pessoal? Então, a matéria de hoje é essa. A gente vai deixar as atividades. Na próxima aula a gente se vê de novo. Tá legal?